Olá, hoje eu vou te falar sobre a ferramenta Texto dentro do Inkscape. Vamos lá? A ferramenta Texto é acionada por esse botãozinho que tem o A desenhado. Então você pode clicar nela, clica na área de trabalho e você pode começar a escrever. Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho para vocês verem o que está escrito. Quando você simplesmente clica na área de trabalho e começa a escrever, a caixa de texto ela fica, vamos dizer assim, infinita. Ela não vai pular para a próxima linha até que você aperte o Enter. Ou você pode vir com o cursor do mouse até esse losango, apertar nele e definir qual é o tamanho da sua caixa. E aí continua escrevendo. Outro jeito de fazer isso, vou pegar de novo a ferramenta Texto. Ao invés de clicar, eu vou clicar, seguro e arrasto na diagonal, formando uma caixa de texto. Então aqui já está bem delimitado como que vai ser a minha caixa. E eu posso mudá-la também, mudar o seu tamanho. Depois, não é uma coisa fixa. Quando você clica na ferramenta Texto, aqui na parte superior da tela aparece os menus de formatação desse texto. Então tem aqui o tipo de letra, se é normal, itálico, que é aquela deitadinha, ou negrito, que é aquela mais gordinha, o tamanho. Aqui é a unidade do tamanho, se você gosta de trabalhar com outra unidade. Esse daqui é o espaçamento entre as linhas. Você também pode escolher a unidade. O alinhamento do texto, se é aquele subscrito, sobrescrito, espaçamento entre letras, enfim, tem um monte. Até dá para você mudar a direção do texto, se você quiser que ele fique na vertical, enfim, tem um monte de coisa. É bem legal. Você também pode usar para formatar, aqui no menu superior, texto e fonte. Aí aqui você pode também escolher e você vai vendo aqui um exemplo, né, como que vai ficando. Por exemplo, eu coloco aqui selecionado e se eu mudo, eu vejo aqui como é que fica e eu aplico ou não. Aí depende do que você quer. E você pode modificar o texto inteiro, selecionando tudo, ou uma parte do texto. Então, se eu quiser mexer só em um trecho, eu consigo aumentar tamanho, mudar a letra, todas essas modificações você pode fazer só num trecho. Quando a caixa de texto fica vermelhinha, quer dizer que o texto não está aparecendo inteiro nela. Então, você tem que fazer alguma alteração, ou aumenta a caixa de texto, diminui o tamanho, esse tipo de coisa. Vou colocar mais um aqui para a gente ver esse comando que é bem legal. Se eu selecionar uma letra, clicar no Alt do teclado e nas setinhas direcionais também no teclado, essa letra vai ser deslocada. Então, agora eu estou apertando o Alt e pondo a setinha para cima. Agora eu estou clicando no Alt e a setinha para baixo. E assim vai. Agora Alt e direita. Eu poderia fazer isso também transformando em caminho o texto, né, e fazer todas essas modificações. Só que aí eu não conseguiria mais mudar o texto. Nesse caso aqui eu consigo. Então, se eu escrever qualquer outra coisa, aqui ele volta para o alinhamento normal, mas eu consigo fazer essa formatação. Deixa eu voltar aqui para mostrar mais um comando. Eu posso fazer também o alinhamento do texto a um caminho. Então, eu vou pegar aqui a Bezier e vou desenhando um caminho para mostrar para você como é que vai ficar. Então, eu seleciono o caminho e o texto. Isso pode ser selecionando um, apertando Shift e selecionando o outro, ou
clicando, arrastando e aí englobando os dois elementos dentro dessa marcação e soltando. Eu selecionei os dois, venho em texto, ajustar a caminho. E aí o texto fica certinho no caminho que eu escolhi. E eu posso modificar o texto se eu quiser e também posso modificar o caminho. E aí o texto segue o caminho do mesmo jeito, é bem legal. Eu posso fazer isso tanto para um caminho com a Bezier, né? Como também para uma forma. Então, eu seleciono tanto a forma quanto o texto, venho em texto, ajustar caminho. E aqui eu posso girar, por exemplo, para o texto ficar na parte de cima do círculo. Aí é interessante avisar que caso eu queira o texto sem a forma ou o caminho, mas se eu apagar o caminho, o texto sai da formatação. Então, caso eu queira manter esse texto nesse formato e tirar o caminho, eu tenho que transformar o texto em caminho. Então, eu venho no editor de nós, converter em caminho, e aí sim eu posso apagar a forma ou o caminho que o texto fica, mas aí eu não consigo mais formatá-lo. Uma outra coisa que é bem legal é que você consegue colocar o texto dentro de uma forma, no formato dela. Para isso você tem que estar com o seu texto e a forma que você quer. Seleciona os dois. Vamos aqui no menu texto e depois fluir em molde. Ele ficou um pouco grande. Ó, só arrastei aqui para dentro, ele já está. Quando eu dei um duplo clique, dá para ver que o texto não está inteiro aqui dentro da forma. Então, aí eu tenho dois caminhos. Um é diminuir o tamanho do texto, né? Seleciono tudo e diminuo. Ou eu posso aumentar a forma. Então, quando ele está nesse modo, eu consigo formatar tanto a forma quanto o texto. Aqui também, se eu quiser mudar alguma coisa, eu consigo. Tanto o próprio texto, quanto todas as formatações de tamanho, cor, tipo de letra, tudo isso. E a forma também. Do mesmo jeito, você consegue, inclusive, editar nós, se você quiser. Consegue fazer coisas bem legais. Então é isso, espero que você tenha gostado, que você utilize essa ferramenta texto nas suas próximas artes. E não esqueça de deixar o seu like neste vídeo e compartilhar esse conteúdo com quem você acha que pode utilizá-lo, tá bom? Até a próxima!